Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Esta é a terceira palestra sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções. Lembrando aos irmãos que esta abordagem teológica tem base na teologia reformada. E nós já vimos aqui, nas duas palestras anteriores, algumas das causas da depressão. Apresentamos também algumas das possíveis soluções e eu quero lembrar para você aquilo que vimos na segunda palestra, quando tratamos dos tipos de depressão, vimos os efeitos dos chamados placebos, vimos uma associação da depressão do suicídio, vimos o conceito de suicídio com base na psicologia, também através de um conceito sociológico do suicídio à luz de Emily Durkheim. Vimos os 4 grupos de suicidas e, por fim, avaliamos o suicídio e o 6º mandamento. Fizemos uma exposição também da nossa confessionalidade à luz do breve catecismo e do catecismo maior acerca do 6º mandamento. E o nosso objetivo hoje é continuar tratando acerca desse tema, e nós veremos aqui se é possível, por exemplo, um crente verdadeiro desejar a morte. Veremos também algumas das experiências dos grandes personagens bíblicos, de forma especial no Antigo Testamento, acerca do desejo de morte. Vamos trabalhar algumas justificativas utilizadas por aqueles que desejam eventualmente morrer, e veremos e responderemos a uma pergunta muito comum: é possível uma pessoa cometer suicídio e ser verdadeiramente salva? Bem, nesta ótica nós vamos trabalhar a questão que envolve o suicídio e o 5º ponto calvinismo, a perseverança dos santos, apresentando 3 modelos da escritura, tanto no caso de Sansão, como no caso de Saul, bem como no caso neotestamentário de Judas. Para isso, eu quero convidá-lo mais uma vez a abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Romanos, versos 38 e 39 do capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar com você e por você mais uma vez. Você talvez que tenha interesse por esse tema depressão, suicídio, associando as questões que envolvem a fé cristã, e eu quero dizer para você que Deus é perito em operar nas impossibilidades humanas. Eu não vou cansar de falar isso para você, você que está passando pela depressão, ou você que tem alguém na família que está enfrentando esta patologia, quem sabe você que já bateu em muitas portas. Ora, Deus de fato, Ele é Senhor sobre tudo e todos. Deus de fato tem provisão e age com providência de forma ordinária e extraordinária, e não há nenhum problema, por maior que seja aos seus olhos, que Ele não possa solucionar. Então, eu quero convidar você mais uma vez a se curvar ante a grandeza e a majestade de Deus e a sua palavra revelada, a revelação especial de Deus, a sua palavra inerrante, inspirada, autoritativa e suficiente para nós, nossa única regra de fé e de prática. Feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Supremo Pastor, mais uma vez, meu Senhor, por Ele, por seu sacrifício único, perfeito, suficiente, por sua mediação, Ele que está à tua destra e intercede por nós,
Ele que é o nosso Paráclitos, o nosso advogado, Ele que é o nosso sumo sacerdote no teu altar, e apresenta agora este sacrifício, esta oração que é lançada sobre o trono da tua graça. Nós queremos a tua bênção, Senhor, nesse tema tão complexo, tão delicado, e queremos te pedir que aclare os olhos dos nossos ouvintes, a fim de que eles possam enxergar as tuas maravilhas, meu Senhor. Que o Senhor haja com poder, com graça, com providência, dando a todas as pessoas que estão convivendo com a depressão ou que estão se relacionando com pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento sanguíneo ou afetivo, estão deprimidas. O Senhor tem soluções práticas para todas as coisas, meu Senhor. Por isso, nós que reconhecemos isso, apresentamos essa vida para que tu hajas com poder e graça, ministrando cura a este coração, a esta vida e a esta família. Que o Senhor faça isso para que Cristo, o nosso Redentor e Supremo Pastor, seja glorificado e exaltado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meu querido, nós vamos iniciar a exposição dessa terceira e última palestra sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções, com uma pergunta muito comum, que inclusive é feita por muitos cristãos autênticos, gente que tem um compromisso sério com Deus. Afinal, é possível um crente convicto desejar a morte? É possível que alguém que tem experimentado de Cristo, que foi santificado, justificado e que está nesse processo autêntico de santificação, que usa os meios de graça, que ocupa um cargo na igreja, que exerce liderança na sua igreja, que tem de fato um compromisso com o Senhor. Será que é possível uma pessoa assim, que a liderança, que tem convicções firmes da sua fé, será que é possível alguém assim desejar a morte? Meus queridos, às vezes o desânimo rejeita nossa percepção de ajuda de Deus. Existe no homem dores, razões concretas a se ter esperança, mas infelizmente quando se está em depressão profunda, a mente esquece de absolutamente tudo isso e consciente apenas de sua indescritível miséria. Às vezes, em nossa depressão, nós ou aqueles que amamos queremos de fato morrer. Nenhuma quantidade de promessas, orações, medicamentos ou banhos quentes pode fazer imune as pessoas a esse desejo de morte. Abrimos mão, muitas vezes, da própria esperança, ou escolhemos ter esperança na morte ou em Jesus para além do túmulo. Esta é de fato a verdade, não somente da Escritura, mas da própria condição de muitos crentes que enfrentam a depressão. E nós vamos olhar para a Bíblia e vamos perceber que há muitas referências de homens de Deus que, convivendo com um estado profundo de tristeza, desejaram morte. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo 10 até o versículo 15, você vai perceber isso na leitura dessa narrativa. Veja Números, capítulo 11, a partir do 10 e até o 15, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Pergunta Moisés. Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometestes a seus pais? De onde teria eu
carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho, disse Moisés, não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me em uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então você olha para essa experiência de Moisés e percebe que de fato ele sentiu esse desejo. Mas se você for ler a Escritura também no Antigo Testamento, você vai perceber esta mesma relação de afeto, de desejo com a morte na experiência de Jó. Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 7, verso do 1 até o 4 e depois verso do 11 até o 16. Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 7, verso do 1 ao 4 e do 11 ao 16. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Pergunta Jó. Não são seus dias como os de um jornaleiro? Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga? Assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos, com visões, me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura, disse Jó. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Meus queridos, então nós já temos duas experiências no Antigo Testamento de crente que desejou morrer. A primeira, e o primeiro relato, aquela narrativa lá, da experiência de Moisés. Agora o texto fala na poesia dos Hebreus sobre a experiência de Jó, mas eu quero falar com você ainda acerca da experiência de Elias, registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso do 1 ao 4. Veja aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso do 1 ao 4. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus queridos, se nós continuarmos folheando as Escrituras, nós vamos perceber agora também no relato da poesia, no livro do Eclesiastes, capítulo 2, verso do 15 ao 17, que esta foi a experiência do sábio que registrou esta passagem tão rica em informações. Veja, Eclesiastes, capítulo 2, a partir do 15 até o 17, a Escritura diz assim: pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois, passados alguns dias, tudo cai no esquecimento.
Então ele diz: morre o sábio, e da mesma sorte o astuto, pelo que aborreci, ou seja, odiei a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Meus queridos, as escrituras estão cheias de relatos de pessoas que, muito embora crentes e convictas da sua fé e da sua relação com Deus, desejaram a morte. Se você abrir a Bíblia agora, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, a partir do versículo 14 e até o versículo de número 18, você vai perceber isso também na experiência do profeta. Veja: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele, clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Perguntou o profeta. Por que minha mãe não foi minha sepultura? Perguntou o profeta Jeremias. Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias. Meus queridos, de fato, há relatos na Escritura de pessoas que, muito embora crentes e de uma relação tão estreita com Deus, de uma vida de santidade e de serviço ao Senhor, em dado momento das suas vidas, desejaram a morte. E é importante que se diga que aqueles acometidos de doenças, aferroados pelo remorso e afligidos com dores agudas e angústias, podem compreensivelmente sentir que se sua aflição continuasse por muito mais tempo, seria melhor para eles morrer do que viver. Meus queridos, ainda que os textos demonstrem o desejo verbalizado pela morte, o que nós percebemos na leitura de cada narrativa é que não há nas passagens nenhuma atitude que revele o atentado contra a própria vida, e isso faz muita diferença. Contudo, meu querido irmão, em todos os casos, o desejo verbalizado de suicídio se apresenta de forma consciente ou inconsciente, como um ato de descrença, como um ato de desesperança, como se todos os bens possíveis e futuros tivessem morrido literalmente. Geralmente há algumas justificativas para isso e eu quero lhes apresentar algumas. A primeira delas é que muitas vezes as circunstâncias são sempre difíceis, a vida e que é apresentada como só se será má. É essa experiência, por exemplo, de Jeremias. Segundo, as pessoas são terríveis e elas não mudarão e sempre farão o que é errado. A pessoa que tem o desejo de suicídio geralmente pensa assim. Terceiro, alguns dizem: estou envergonhado, não posso viver com outros zombando da minha vergonha. Quarto, outros chegam a dizer: estou desapontado, eu perdi sem ele, ela ou aquilo, ou eu não sou nada, eu não posso viver sem eles ou aquilo, ou com esta falha que cometi. Depois, alguns chegam a dizer: fui maltratado e sempre serei, nunca serei o mesmo. Outros dizem: sou velho e não vou mais mudar. Não há nada de novo que poderia me acontecer para que haja uma mudança. Outros dizem: não consegui o que eu queria. E se não posso tê-lo do meu jeito, não há razões para nada. Eu vou fazer do meu jeito ou de jeito nenhum. Se não há como fazer do meu jeito, eu também, de outra forma, eu não faço. Outros chegam a dizer: eu sou culpado, eu fiz coisas terríveis e eu não conseguirei me recuperar do erro que cometi. Meus queridos irmãos, são muitas as razões para aqueles que querem dar cabo da vida. E antes
de imergir nas questões que envolvem a condição eterna de quem retira a própria vida, e isso é muito comum nos nossos dias. Inclusive há um crescimento vertiginoso de pessoas que têm dado cabo da própria vida dentro das igrejas evangélicas. Inclusive o índice de pastores que têm cometido suicídio tem aumentado muito. Eu quero, antes de imergir nestas questões que envolvem a condição eterna de quem retira a própria vida, compreender algumas posições acerca da eternidade daqueles que partem após terem cometido suicídio. E a primeira questão que nós precisamos de pensar é de que há um pensamento muito comum no âmbito da cristandade de que todo aquele que comete suicídio, sob qualquer circunstância, vai para o inferno, e esta é a posição católica tradicional. Segundo, há um pensamento de que um cristão nunca chega a cometer suicídio porque Deus o impediria. Terceiro, alguns chegam a dizer que um cristão pode até cometer suicídio, mas se fizer isso, vai perder a sua salvação. E por fim, um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação. Esta é uma outra posição acerca dessa posição que envolve o estado final da alma e aqueles que eventualmente dão cabo da própria vida. Então, a depressão suicida parece ter algumas características neurobiológicas distintas que podem causar um comportamento suicida ou simplesmente refletir tendências suicidas. A tendência ao suicídio é determinada geralmente pela personalidade, pela genética, pela infância e até pela criação, bem como pelo alcoolismo ou uso de drogas, ou até mesmo uma doença crônica, ou quem sabe pelo próprio nível de colesterol no sangue. Meus queridos, é importante que se diga e que se volte a fazer aquela pergunta tão comum no seio da cristandade. Afinal, é possível uma pessoa cometer suicídio e ser verdadeiramente salva? Meus irmãos, digamos que seria um fato raro uma pessoa crente, salva, regenerada, transformada pelo poder do Espírito, tirar a própria vida. Ela poderia estar tão confusa e desequilibrada pela tentação de Satanás, ou tão perturbada por um distúrbio mental ou emocional, que no momento de loucura chegasse até mesmo a se matar. É concebível que pessoas que não creem em Deus ou em um estado futuro da existência da alma pensem que é permissível que se busque na aniquilação o refúgio contra as misérias desta vida. Isso é uma coisa muito comum. Que um materialista, por exemplo, que não crê na imortalidade da alma, que não crê na ressurreição do corpo, possa pensar e achar muito natural o aniquilar-se. Contudo, meu querido irmão e amigo, é inexplicável, exceto sobre o pressuposto de insânia temporal ou permanente, que alguém se lance sem ser chamado às retribuições da eternidade. É importante que se diga que o suicídio não é um pecado imperdoável. O seguidor de Jesus Cristo não está perdido por causa desse ato hediondo. Assim como os outros pecados estão pagos por Cristo, esse, da mesma forma, também está. Contudo, meu querido irmão, assim como os outros pecados causam danos a nós mesmos e aos outros, esse também não é exceção.
Portanto, é importante que se pense acerca do suicídio, relacionando primeiro a eleição incondicional e depois associando a perseverança dos santos. E para isso eu quero iniciar essa associação com a questão do decreto da eleição, citando Edward Spencer no livro Tulip, quando diz: os calvinistas ensinam que os santos, também conhecidos como eleitos, nunca podem perder-se, uma vez que a salvação deles é assegurada pela imutável vontade do Deus onipotente. Uma vez que nenhuma condição da parte do homem determina sua escolha, visto que as Escrituras ensinam que a eleição é incondicional, não há razão para o homem salvo temer a perda da salvação. É importante ainda, de posse desta reeleição com a incondicionalidade da eleição para a salvação, pensarmos um pouco naquilo que o reverendo Paulo Anglada registrou no seu livro As Antigas Doutrinas da Graça. Ele disse: os calvinistas ensinam que a mesma graça de Deus que o salvou agirá eficazmente nas suas vidas, de modo que não poderão cair totalmente e finalmente da graça de Deus. O calvinista professa que a justificação, a regeneração e a adoção são obras irreversíveis, que já não pode mais haver condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele crê, portanto, que havendo Deus começado esta boa obra, ele certamente haverá de completá-la. Meus irmãos, de fato, nós temos na visão reformada a segurança da salvação. R.C. Sproul, no livro Eleitos de Deus, da editora Cultura Cristã, disse: a visão reformada da segurança eterna é chamada de perseverança dos santos. A ideia aqui é, uma vez na graça, sempre na graça. Outra maneira de você colocar isto disse R.C. Sproul, se você tem, você não perde. Se você perde, é porque você nunca teve. É importante, então, compreendermos, meus irmãos, que a nossa confiança na perseverança dos santos não está baseada em nossa confiança na capacidade dos santos neles próprios para perseverar. A razão pela qual verdadeiros cristãos não caem da graça é que Deus graciosamente não os deixa cair. A perseverança, meu querido irmão, é o que fazemos. A preservação é o que Deus faz. Nós perseveramos porque Deus está o tempo inteiro nos preservamos. Isso independe da forma de pecado que alguém possa cometer. É importante compreendermos isso também a partir da visão de Luiz Berkhoff em sua teologia sistemática, quando disse: a doutrina da perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para o estado de graça não podem cair, nem total, nem definitivamente, mas certamente perseverarão nele até o fim e serão salvos para toda a eternidade. Meus queridos, esse é de fato o ensino que nos traz conforto, sobretudo para aqueles que já partiram à eternidade e que viveram para Cristo e para a sua própria glória. Charles Hodge, em sua teologia sistemática, disse: os homens não fazem santos a si mesmos. Sua santidade, seu crescimento na graça não se deve à sua própria fidelidade, nem à sua firmeza de propósito, nem à sua vigilância e diligência, embora tudo isso seja exigido, mas a influência divina pela qual eles se tornam assim fiéis, vigilantes e diligentes, e a qual produz neles os frutos da justiça. Então ele diz: a mão não depende menos da cabeça para manter sua vitalidade que o crente de Cristo para manter a vida espiritual na própria alma.
Meus irmãos, de fato, a doutrina calvinista consiste em que Deus tem revelado o seu gracioso propósito de levar cada crente a perseverar em sua fé e obediência até a morte, que jamais lhe será permitido apostatar totalmente da graça e, portanto, jamais poderá apostatar finalmente, disse Alexander Archibald Rod. Se você apelar para a nossa confessionalidade, a confessionalidade presbiteriana, criando uma relação do suicídio com os ditames da eternidade da alma daqueles que partiram, você vai compreender, sobretudo no capítulo 17, na seção 1ª e na seção 2ª, que há esperança para o cristão. Veja, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, 1ª e 2ª seção. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. A 2ª seção do capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster diz: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. É importante, então, dentro daquilo que vimos na leitura da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, seções 1ª e 2ª, percebermos de fato onde é que reside a segurança de todo cristão. E é importante compreender que essas duas seções ensinam, em primeiro lugar, que o verdadeiro crente, uma vez regenerado e justificado por Deus, não pode jamais, um dia, totalmente, nem finalmente apostatar da graça, mas infalivelmente perseverará nela até o fim. Meus queridos, foi isso que o apóstolo Paulo ensinou quando escreveu aos Filipenses capítulo 1, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia comigo aí e veja. O apóstolo disse: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Perceba então que há segurança para o cristão. E essa segurança reside de que o verdadeiro crente, uma vez regenerado e justificado por Deus, não pode jamais, um dia, totalmente, nem finalmente, apostatar da graça, mas ele vai perseverar até o fim. Mas em segundo lugar, nós precisamos de compreender que há segurança, já que o princípio dessa infalível perseverança não está em qualquer grau no livre-arbítrio dos santos, mas totalmente na imutabilidade inerente do decreto eterno da eleição. E foi isso que Jeremias ensinou aos seus contemporâneos, está registrado no capítulo 31 do seu livro, versos 2 e 3. Veja comigo aí, Jeremias capítulo 31, versos 2 e 3, a escritura diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Meus queridos, nós precisamos compreender também que esta segurança da salvação eterna encontra-se nas provisões do pacto eterno da graça de Deus, e o autor da carta aos Hebreus registrou isso como verdade. Veja, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo,
ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mas é importante compreender também que esta segurança de uma eternidade feliz reside nos méritos e intercessão de Cristo. Isso é verdade também à luz daquilo que o autor da carta aos Hebreus registrou agora no capítulo 10, a partir do versículo 10 e também no versículo 14. Veja comigo o que diz a Escritura. Hebreus 10, verso 10 e 14. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Meus queridos, de fato, há segurança para aqueles que estão vinculados em uma aliança eterna e de amor com o Senhor Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. É importante confiarmos não nos nossos méritos, na vulnerabilidade da nossa fé, nesse gráfico de uma condição que muitas vezes estamos no monte e às vezes estamos como em um vale ou em um deserto, muitas vezes neutralizados, desanimados, sem fé. A nossa segurança reside também no poder constante e preservador do Espírito Santo. Isso é verdade nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. A Escritura nos diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, de fato, há muitos fundamentos teológicos e também históricos que revelam, que descrevem, que ratificam a segurança de todo cristão que está vinculado a Deus por meio da obra perfeita, suficiente e única do nosso Senhor Jesus Cristo. A Confissão de Fé Batista, no capítulo de número 17, na primeira sessão, vai ratificar essas informações. Veja, a Confissão nos diz: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos. Esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. E eles dizem ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. É importante, então, meus queridos irmãos e amigos, de posse dessas informações, percebermos que mesmo numa condição vil de partida, há esperança para o cristão. Isso é verdade também naquilo que João Calvino registrou, falando da fragilidade da nossa fé e da fidelidade do Deus da aliança. E ele disse: quando um cristão olha para si mesmo, ele não vê motivo para ansiedade, na verdade, nenhum desespero. Mas visto que ele foi chamado à comunhão com Cristo, então não pode pensar de si mesmo no tocante à segurança da salvação de nenhuma outra forma, senão como membro de Cristo, fazendo assim suas todas as bênçãos de Cristo. Desta forma, disse João Calvino, ele se assegurará da esperança da
perseverança final, como é chamada, como algo garantido, caso ele se considere um membro de Cristo, aquele que jamais pode falhar. Obviamente que ele está se referindo ao Senhor Jesus. O que é interessante é que nós temos vasta literatura na teologia reformada que ratifica a informação de que nós estamos seguros. Charles Hodge, na sua teologia sistemática, disse: quando recordamos, por um lado, o quão grande é a nossa culpabilidade, e por outro lado, quão grande o perigo que nos espreita externamente e dentro de nós, damos-nos conta de que somente a justiça de Cristo e o poder de Deus podem garantir que sejamos preservados sem culpa no dia do Senhor Jesus. Meu querido, você percebe que a doutrina calvinista da perseverança dos santos consiste em que Deus tem revelado seu gracioso propósito de levar cada crente a perseverar em sua fé e obediência até a própria morte. Você percebe que a doutrina da perseverança dos santos nos revela que jamais lhe será permitido apostatar totalmente da graça e, portanto, jamais poderá apostatar finalmente um autêntico cristão. De fato, Jesus prometeu que o Espírito Santo permaneceria para sempre na igreja, e é exatamente por isso que o Espírito não pode sair do coração de um crente, e portanto um crente verdadeiro não pode perder a sua salvação e voltar a ser um perdido. Meus queridos, é isso que a Escritura ensina. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, a partir do 38 e até o 40, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Veja comigo, Jeremias 32, verso do 38 ao 40. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Disse o Senhor: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca, jamais se apartem de mim. Meus irmãos, de fato, isso é verdade também na pena inspirada de João, o apóstolo, no seu evangelho, no capítulo 6, a partir do versículo 38 até o 40, quando ele registrou as seguintes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda no Evangelho de João, agora no capítulo 10, a partir do versículo 27 e até o versículo 29, onde nós encontramos o Senhor Jesus se declarando ser o pastor por excelência. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você percebe como efetivamente nós estamos seguros? Você consegue compreender que de fato nessa perspectiva entre o estado inicial do chamado eficaz daquele que foi escolhido antes da fundação do mundo e a sua condição última de glorificação, há uma segurança que não está no crente, mas no Deus da aliança que não pode mentir? Foi isso que Paulo registrou escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 28 até o versículo 30, onde nós temos uma versão reduzida daquilo que a teologia sistemática trata como a chamada Ordo Salutis. Veja comigo,
Romanos capítulo 8, a partir do 28 até o 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus queridos irmãos e amigos, de fato, o autêntico cristão, aquele que foi chamado das trevas para a luz, que foi justificado, que foi santificado, que recebeu um coração novo, que foi selado pelo Santo Espírito da promessa, esses estão seguros de que as suas almas serão preservadas até aquele dia que receberão do Senhor a coroa da vida eterna. É importante percebermos que isso não é o produto final do esforço humano, mas da graça de Deus revelada no sacrifício perfeito, suficiente e substitutivo do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que nos ensinou o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 14 e até o verso 17. Veja comigo, Hebreus 10, do 14 ao 17. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Meus queridos, de fato, esta é a verdade da Escritura, por isso nós devemos ter segurança que, não obstante a forma pela qual alguém possa ter partido para a eternidade, isso jamais anulará a graça eficiente e suficiente de Cristo na vida do pecador. E é importante, então, percebermos e respondermos àquela pergunta que fizemos no início. Afinal, alguém que cometeu suicídio pode permanecer salvo? Meus irmãos, nós precisamos de responder. Afinal, Sansão, que cometeu o suicídio, ele foi salvo? Eu quero ler para você o relato do suicídio de Sansão, lá no capítulo 16 do livro de Juízes, a partir do versículo 28 e até o versículo 30. Abra sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 28 até o 30, a narrativa que registra o suicídio de Sansão. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e na outra com a esquerda. E bradando, Sansão disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com toda a sua força e a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que nele havia. Assim foram mais os que matou ao morrer do que os que matara em vida. Meus queridos irmãos, nós devemos compreender que há motivações distintas nas diversas formas de suicídio. E é importante, do ponto de vista daquilo que lemos nesta passagem, Juízes capítulo 16, verso do 28 ao 30, destacarmos que Saul se suicidou porque não queria ser escarnecido pelos adversários, pois os considerava impuros. Veja comigo o que diz o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 4.
O texto vai nos mostrar exatamente que Saul, ele tirou a sua vida porque ele não desejou ser escarnecido pelos adversários, pois ele estava considerando seus adversários como de fato eram pessoas impuras. Então é importante agora trabalharmos as diversas motivações pelas quais alguém pode dar cabo da vida. O exemplo de Saul está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 31, versículo 4. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul, diz o texto bíblico, tomou da espada e se lançou sobre ela. Então perceba que há aqui uma primeira motivação para um suicídio, é a motivação apresentada pela experiência de Saul. Mas há uma outra motivação, agora neotestamentária, que nós encontramos na experiência de Judas. E a Escritura nos ensina que Judas se suicidou por remorso e jamais conheceu a Cristo, mesmo tendo andado com ele durante 3 anos do ministério público do nosso Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 3 e até o versículo 5, assim nos traz a informação na narrativa do suicídio de Saul. Veja comigo. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então nós já temos aqui o exemplo de Sansão, aquele exemplo lá da narrativa de Juízes. Lemos o exemplo de Saul, agora conhecemos o suicídio de Judas, mas é importante afirmarmos que Sansão tirou a vida e é encontrado na galeria dos heróis da fé. E é importante nós, de posse dessa informação, associarmos a vida de Sansão a uma vida de um homem que foi eleito antes da fundação do mundo, que foi chamado eficazmente das trevas para a luz, que teve a obra meritória de Cristo aplicada à vida dele e perseverou até o fim. E esta é objetivamente a razão pela qual nós encontramos o nome de Sansão na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versos 32 e 33. Veja comigo agora o que diz Hebreus, capítulo 11, versos 32 e 33, acerca da vida de Sansão. O autor da carta pergunta: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, aos quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Meu querido, perceba comigo aqui que todas essas qualidades que estão relacionadas aos profetas, que por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, são atribuídas àquele que cometeu suicídio no passado. Então, como é que nós podemos justificar este ato de Sansão e caminharmos para compreender que a sua alma foi conservada e que ele agora tem a sua alma redimida e aguarda parousia, a segunda vinda de Cristo, para que o seu corpo seja ressuscitado? Ora, a morte de Sansão não revela, meu querido irmão, motivação egoísta no seu pedido a Deus. É importante afirmar que Sansão morreu pela causa de seu povo contra um terrível inimigo.
A ação de Sansão revela um sacrifício ou um suicídio sacrificial. Isso não quer dizer que Deus aprova o suicídio em todas as suas formas. Isso é verdade. É importante compreendermos que o que preserva a salvação dos eleitos são as provisões do pacto da graça e o sacrifício substitutivo de Cristo. É por isso que nós encontramos o nome de Sansão na galeria dos heróis da fé como alguém que teve a sua alma conservada, que está salvo e que aguarda a ressurreição do seu corpo. E tudo isso, meu querido irmão, porque a perseverança dos santos depende da graça irresistível que nos é assegurada, porque Cristo morreu por nós, uma vez que a expiação que temos por seu sangue é limitada tão somente aos eleitos, e Sansão teve o seu nome escrito no livro da vida antes mesmo da fundação do mundo. Você percebe como isso gera conforto? Você percebe como isso gera consolo ao nosso coração, como trabalhamos esse tema tão controverso, tão polêmico, tão complicado? É importante afirmar que nem todos que partiram para a eternidade, após terem dado cabo da vida através de um suicídio, perderam a salvação. De fato, se uma vez alguém foi salvo, está salvo eternamente. Meus queridos, a consumação da salvação dos eleitos de Deus é tão segura que está indelevelmente registrada nos céus. Quando os discípulos de Jesus se alegraram porque os demônios se submetiam a eles, Jesus lhes disse: alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque os vossos nomes estão escritos ou arrolados nos céus. Meus queridos, Deus não trabalha com borracha. A Bíblia afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus escreveu o seu nome no livro da vida, se antes da fundação do mundo Ele separou a sua vida e aplicou os méritos de Cristo, aclarando seus olhos, lhe transportando das trevas que você vivia para a sua doce e maravilhosa luz, se de fato você tem uma aliança com Deus, se de fato você foi selado com o Santo Espírito da promessa, que é a garantia, o penhor da sua salvação, você jamais poderá se perder. E é isso que nós aprendemos quando nós lemos, por exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 33 ao 39, quando ele vai dizer que não existe nada, absolutamente nada, que possa separar os eleitos, aqueles que foram santificados, justificados, que estão no pleno processo de aperfeiçoamento do caráter. Não existe absolutamente nada que possa afastá-los de Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do 33 até o 39, diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então disse o apóstolo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós iniciamos essa terceira palestra sobre o tema depressão, principais causas e possíveis soluções, abordando exatamente aqueles 4 grupos de suicidas. E nós falamos do primeiro grupo, que é composto
daqueles que cometem o suicídio sem pensar naquilo que está fazendo. Falamos sobre o segundo grupo, daqueles que fazem por vingança, como se o ato não fosse irreversível. Falamos do terceiro grupo, dizendo que são aqueles que tiram a própria vida, acreditando que a própria morte vai melhorar a sua condição. Por fim, há aqueles que cometem o suicídio de forma lógica e racional em decorrência das circunstâncias adversas da vida. Ora, eu quero concluir a mensagem desta terceira palestra sobre o nosso tema, afirmando para você que talvez esteja enfrentando a depressão, que há duas modalidades principais de tratamento para a depressão. Há as psicoterapias que lidam com palavras e terapias de intervenção física que incluem os cuidados farmacológicos. É importante que se diga, dentro dessa descrença no mundo religioso, que a medicação e a terapia são instrumentos que devem ser usados quando necessários e receitados pelos profissionais da área. Você precisa de um acompanhamento psicológico, você precisa de um acompanhamento de um médico psiquiatra que vai ajudar a recompor as suas emoções. Então pare de negar que a patologia não existe, porque ela está aí afetando muitas vidas, inclusive tirando a felicidade e a esperança de muitas pessoas. Meus queridos, para a depressão leve, a moderada, existem as formas de psicoterapia de eficácia equivalente ao tratamento medicamentoso, como, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental. Nós precisamos, de fato, utilizar desses expedientes, considerando a importância de que os profissionais tenham competências e, do ponto de vista cristão, buscando aqueles cujas raízes do cristianismo estão amparadas pelos princípios da reforma religiosa do século XVI. Há muitos profissionais vinculados à igreja, inclusive de boa formação, inclusive pastores que também são psicólogos. Contudo, para a depressão grave, recomenda-se a associação do tratamento medicamentoso associado com a psicoterapia. Então, é importante que se compreenda, já nas considerações finais desse estudo, que o Senhor, de forma ordinária, também usa os profissionais e a medicação. E não há nenhum problema nisto. É preciso compreender que a depressão é uma doença que afeta a alma, como aquelas patologias físicas que afetam o nosso corpo. Então, qual é o problema de tratar? Nós só precisamos de romper com os preconceitos e com as teologias híbridas que têm, de alguma forma, dificultado o tratamento de muitos cristãos. Mas eu quero concluir essa mensagem, esta última mensagem sobre o nosso tema, falando de alguns remédios para a depressão. E o primeiro remédio, meu querido irmão e amigo, é o chamado remédio do riso. É importante dizer que, embora a depressão possa invadir o quarto de alguém, possa afetar profundamente a alma de alguém, risadas e calor humano não devem nem precisam fugir de você, que é um autêntico cristão. Ao seu tempo, e mesmo após a pior geada e frio, a primavera ainda chegará e voltará à sua vida e à sua família. Lembre-se do que nos ensinou a poesia dos Hebreus em Provérbios, capítulo 17, verso 22, quando disse: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, o primeiro remédio é o remédio do riso. Mas eu quero lhe apresentar ainda um segundo remédio. O segundo remédio são as horas de quietude em retiros.
O descanso é o melhor, se não o único remédio para aqueles ocupados com atividades mentais e sujeitos à frequente depressão do espírito. Segundo esse critério, meu querido irmão, nós precisamos de sair e nós precisamos um pouco de nos aquietar das distrações habituais para uma temporada e, se pudermos, aproveitando a quietude e o repouso. Às vezes esse frenesi, essa vida corrida termina afetando a nossa condição emocional. Mas há um terceiro remédio, e esse de fato é remédio na essência, que são os medicamentos. Meus queridos, natureza e descanso não são os únicos medicamentos. Ingerir medicamentos é um ato sábio e posso dizer até um hábito sábio de fé. E não é de descrença. Medicamento para as nossas enfermidades do corpo e da mente são um auxílio e um dom, mas mesmo os nossos melhores medicamentos permanecem limitados. Remédios nos ajudam, porém raramente isolados de outros auxílios, ou seja, nós precisamos da psicoterapia, nós precisamos, meus queridos irmãos, de horas de quietude, nós precisamos do riso, compreendendo aquilo que nos ensinou o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, mas nós precisamos também de dietas e preleções. É importante dizer que os alimentos têm seu próprio impacto sobre nossa mente e mesmo sobre o nosso corpo, e a atenção para o seu papel em nossa ansiedade mental vale a pena. Meus queridos, além do auxílio da natureza, além do auxílio do descanso, das palestras, com ajuda em meio ao nosso sofrimento, nós precisamos de pensar que essa ideia de palestras se refere à instrução e a conversas que estão envolvidas nas terapias, no próprio cuidado pastoral para você que é crente, que está vinculado a uma igreja evangélica, no caso dos sermões, do ensino, da educação e das conversações. Esses auxílios definidos como verbais são de suma importância para que, de fato, tenhamos êxito sobre essa enfermidade que tem afetado a vida de tantas pessoas. Então, eu quero concluir esta terceira e última palestra sobre a depressão, as suas causas e essas possíveis soluções apresentadas aqui, dizendo para você que nós precisamos de paciência, de muita paciência para sustentar a dor e de esperança, de muita esperança para suportar a depressão do espírito, compreendendo que nosso Deus tornará mais leve o fardo ou mais forte as costas. Ele diminuirá a necessidade ou aumentará o suprimento, nos dando a vitória que necessitamos para encarar os desafios que estão postos. Eu quero então orar com você e por você mais uma vez. Você que ficou até o final desta palestra, que viu as 3 palestras, certamente já tem subsídios para compreender que não há absolutamente nada que o Senhor não possa fazer. Ele é perito em operar nas impossibilidades humanas. Portanto, se você está convivendo com a depressão, ou se você está convivendo com alguém deprimido, saiba que Deus tem soluções práticas, não somente para a sua vida, mas para a vida daqueles que você ama. Por isso eu quero mais uma vez, voltando o nosso olhar para o trono da graça de Deus, colocar a sua vida diante do altar do Senhor, na esperança que por sua graça, bondade e por seu poder, Ele possa visitar a sua vida e a sua casa e restaurar a sua alegria, a sua esperança e a sua confiança no Senhor Todo-Poderoso. Feche os seus olhos e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, nós bendizemos a Ti por tudo quanto aprendemos acerca desse tema. Nós sabemos, Senhor,
das dificuldades daqueles que estão com depressão ou que estão cuidando de pessoas deprimidas. Nós queremos te pedir, meu Senhor, que por tua graça, poder e bondade, possa conferir resiliência àqueles que estão sofrendo e esperança e perseverança, para que jamais percam a visão do trono da graça. Meu Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que têm pensado em dar cabo da própria vida, que o Senhor possa restaurar a sua condição de esperança, de contentamento e de confiança no Senhor. E através dessas palestras, restaurar essa vida e essa casa, fazendo aquilo que nenhum homem pode fazer. Há pessoas, meu Senhor, que já bateram em muitas portas e que aguardam uma intervenção supranatural, miraculosa e poderosa do Teu Espírito. Portanto, faça isso, meu Senhor, para a Tua glória mesmo, para que Cristo seja glorificado, ó Deus, no processo de santificação, de aperfeiçoamento daqueles que crentes têm convivido com a depressão, mas que o Senhor possa chamar também outros, aqueles que eventualmente ainda não têm uma aliança contigo, a fim de que, arrependidos dos seus pecados, busquem um refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Que Deus, pois, abençoe a sua vida, no nome bendito e poderoso do Senhor Jesus. Deus o abençoe.